Eu falava que eu acabei de entrar no doutorado em História na PUC São Paulo, no CECAFRO, que é o Centro de Estudos de África e da Diáspora, no programa, já falei, no programa de História Social. Bom, eu gostaria de começar dizendo sobre, acho que a parte C dessa proposta que a Débora mandou. Sobre o paradigma de ser humano, né? Eu gostaria, na verdade, de inspirar a desparadigmatização do ser humano. Pelo que eu entendo do conceito embutido no termo paradigma, ele define um modelo de algo. E a ideia é tirar esse modelo, porque a gente ter um modelo implica em seguir um modelo. E a minha ideia é que o paradigma de ser humano já tem historicamente sido o de heterossexual, branco e cristão, resultando no que esse teórico que eu estudo atualmente, o Walter Mignolo, chama de racismo epistemológico. Então a minha proposta é jogar luz sobre todas as demais organizações sociais que existiam previamente a essa concepção, esse paradigma de ser humano que a gente segue, e com exceção dos países, talvez, né, em que as culturas tradicionais sejam mais fortes, ou que a colonização não tenha chegado ainda nas regiões de certos países com tanta força, mas, bom, isso é uma outra discussão. E que a gente pudesse jogar luz sobre, então, esses legados dessas outras organizações sociais que concebem o ser humano de outra forma e a sua relação com o universo de outra forma. E trazer essas outras possibilidades de seres humanos para a praxis dessa escola. Acho que isso responde um pouco à pergunta seguinte, né, que seria a pergunta D. A escola pode lidar com um âmbito profundo? Eu acho que era isso. Então eu acho que sim, eu acredito que sim. Essa realização do ser humano, esse senso de pertencimento, eles podem ser estimulados pela escola, caso esses estudantes não tenham essas pessoas que têm a vivência na escola, que inclui também funcionários e a comunidade do entorno da escola, que eu acho que é sempre uma parte importante da prática escolar. Então essa é a resposta, acho que sim. Bom, tentando ir para o começo da proposta do questionário. O que define a minha escola dos sonhos? Então, ter respondido a pergunta C e D antes, eu acho que era um pouco para dizer que a minha escola dos sonhos começa por essa proposta de mexer com a questão da epistemologia que tem sido historicamente trabalhada nos métodos de ensino das escolas influenciadas ou que sofreram essa presença direta da ocidentalização, essa ocidentalização norte-hemisférica, né? Então, em relação a professores, eu penso que a proposta de educadores na concepção de Paulo Freire é importante, que esse espaço físico ele tem que ser o menos concreto possível, né? Falando metafórica e literalmente. Uso de outros materiais na construção desse espaço físico, na idealização desse espaço físico, e com uma espacialidade condizente com a filosofia ou as filosofias da escola. Então, acho que tudo isso está diretamente ligado à ideia, esse conceito moderno de sustentabilidade, mas que anteriormente a esse conceito ocidental moderno de sustentabilidade a gente podia encontrar nas arquiteturas de outros povos, dos árabes, dos nativos da América do Sul e América Latina,
de nativos africanos da África subsaariana, de outras regiões do planeta, da Oceania, da Ásia, etc. Bom, aí eu vou pular um pouco os tópicos propostos nesse questionário inicial, porque eles não me favorecem falar detalhadamente agora. Minha leitura ela não é tão metodológica, né? Ela está num conceito mais geral. Então, para que serve a escola? Bom, acho que a escola serve para despertar as potencialidades de estudantes, de funcionários, de familiares, dos estudantes, né? De estudantes, a gente não masculinizar, não ser, né? Ser tão sexista agora na linguagem, e da comunidade também. Então, acho que despertar as potencialidades de todas as pessoas envolvidas ou em contato com a escola. E eu acredito que essa escola é importante para criar, sim, outros modelos de sociedade, mas para que esses outros modelos convivam, né? Sem essa ideia de tirar um modelo do lugar e colocar outro fechado, já excludente. Então, trazer outros modelos de sociedade. E também para inserir pessoas num ambiente que aí eu já não acho que chamaria mais mercado de trabalho. Acho que esses conceitos de mercado e trabalho, eles todos seriam ressignificados e repensados, e a proposta então seriam que essas pessoas de potencial criativo e crítico estivessem pensando outras formas de existência, que talvez não seja mais baseada em moedas ou na existência de instituições tais quais a gente conhece. Então, a bancarização das comunidades que ainda nem sequer tiveram acesso a bancos, talvez ela não venha efetivamente acontecer. A gente já sabe de sociedades que estão convivendo com moedas virtuais ou com a circulação de transações, aliás, concorrência de transações comerciais sem circulação de moedas, que foram lugares que talvez os bancos não tenham chegado, as instituições não tenham chegado. Então, por que não pensar que as próprias instituições bancárias podem se enfraquecer num outro contexto também social? E essas outras instituições que nos burocratizam cotidianamente e nos emperram trânsito de bens, serviços, mercadorias, que podem constituir outras formas de estar no mundo, se relacionar e produzir o que precisamos para viver, sem a ideia de consumo ou produzir riqueza com a ideia literal que esse termo assumiu. No meu caso, estou falando um pouco muito sobre reflexões que eu tenho feito sem embasamento teórico ainda nessa área. Alguns autores e autoras que eu estou lendo têm me ajudado um pouco, mas acho que esse é um dos âmbitos que eu gosto muito, que é de estudar e conhecer, e acho que dentro do grupo a gente tem aqueles e aquelas entre nós que vão poder colaborar com acho que ampliar essa discussão que eu estou começando com essa fala, com essa proposta aqui. Bom, com relação ao livro das 13 escolas,